Paz e graça, a paz do Senhor a todos, queridos e amados irmãos. Quem vos fala aqui é seu irmão em Cristo, irmão João, ou pastor João. Fora do sistema religioso e se afastando do sistema político do governo 666 da besta. Queridos, eu já fiz um vídeo esses dias, talvez um mês atrás, não sei, não lembro, e eu falei assim no meu vídeo: eu estou sentindo que alguma coisa terrível está para acontecer em toda a terra. É revelação? É um sonho? Não. É um sentimento. Eu sinto. O ar está pairado. E a revelação pura e concreta está nas Escrituras. Está na palavra de Deus. E lá no livro de Mateus 24, 12, 13, diz o que estaria acontecendo sobre a humanidade. Por causa da iniquidade, devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriaria, ou o amor de muitos esfriará. A palavra ensina que a apostasia chegaria. E a apostasia quer dizer apostatar, abandonar o verdadeiro ensino, o verdadeiro evangelho, a palavra de Deus, as leis e mandamentos. Apostatarão da fé. E nós já estamos vivendo esse tempo. A apostasia, o abandono do evangelho, como eu sempre tenho ensinado. A igreja, a suposta igreja de Cristo, a maioria daqueles que se diz ser cristão, a maioria daqueles que se diz ser a noiva de Cristo, igrejas, apostataram da fé, a maioria. Não todos, mas a maioria. Uma porcentagem grande, 90%. Apostataram da fé. Eles politizaram a igreja. E isso, irmão, está acontecendo agora. Por aumento da maldade, do pecado, o amor de muitos tem se esfriado. Este é um sinal. Com isso, eu sinto aonde eu vou, aonde eu estou. Vejo as notícias, eu consigo assimilar e entender e ver pela Escritura que está tudo acontecendo rapidamente e algo vai acontecer sobre a humanidade, e esse algo eu sinto que vai ser terrível. Por isso há necessidade, há uma grande necessidade de nós que somos filhos de Deus, viemos nos sustentar na sua palavra, pois a agenda nefasta de uma nova era, de uma nova ordem mundial, ela está se emergindo do mar e das terras, dos mares e das terras, dos mares e das terras, ou do mar e da terra, está emergindo essa nova era, o qual não é uma revelação que eu estou trazendo para você, já está revelado, já foi revelado, está nas Escrituras, que vai levantar-se o homem, o iníquo, a besta, o anticristo, que vai se opor contra Deus,
contra o Evangelho, contra os santos. Quem são os santos? O que quer dizer santos? Contra os separados do Senhor. A palavra diz que haverá grande aflição sobre toda a humanidade, e nós agora já estamos observando que o mal está triunfando. Alguns que pregam uma teologia, como se diz assim, infalível, uma teologia que só ganhamos e não perdemos. Alguns ensinam distorcendo a verdade de Deus, mostrando uma realidade falsa, que nós vamos vencer, que é só vitória, é só bênção, e que nosso país será uma grande nação, que o povo de Deus é só vitórias e vitórias. Há um ponto de vista a se analisar e estudar, meu querido e amado irmão. Essas narrativas têm que ser estudadas mediante as Escrituras. Nós observamos que o mal triunfa por um período de tempo e vai triunfar. A palavra diz, e eu ensino isso nos meus vídeos, que o anticristo vai se levantar, vai vencer os poderosos, vai vencer os filhos de Deus, vai vencer a igreja, vai vencer os santos. Por um período de tempo vai vencer. Cristão, nesse mundo, nessa carne, nesse templo físico, cristão nesse corpo físico, perde batalhas, é derrotado. Eu digo para você que muitos dos profetas foram assim. Perderam suas vidas, foram presos. Muitos dos profetas foram presos, encarcerados e executados. Os mártires, os profetas, os apóstolos do Senhor Jesus também foram perseguidos, presos e sentenciados a não ter mais vida, condenado a ser retirado da terra. É claro que eu tenho que cuidar com muitas palavras aqui, porque estamos sendo cerceados de muitas palavras. O demônio da cracia, ele é o mundo de Bob. É como se diz naquele filme, Alice no País das Maravilhas. Prega-se uma narrativa, mas na prática se vive outra. E a narrativa verdadeira está nas Escrituras. Que nós, que eu e você, que você e eu, e que os filhos de Deus, que a igreja do Senhor seria perseguida e odiada. E eu quero deixar para vocês vídeos a seguir, comprovando, vindo de pessoas não cristãs, ou que não são profetas, que não são pastores, mas que estão mostrando a realidade. E os crentes, ou aqueles que dizem supostamente ser crentes, ser evangélicos, ser filhos de Deus, ser a noiva de Cristo, não estão percebendo. A palavra diz: faz sair esse povo que eu chamei para me adorar. Faz sair eles, que venham ouvir e entender, porque estão com comichões nos ouvidos, não conseguem escutar e nem entender aquilo que eu tenho mostrado pela Escritura. Tem olhos, mas não conseguem enxergar o que está acontecendo ao seu redor. É o que está acontecendo hoje. Uma igreja politizada que busca o benefício terreno, ao contrário do que Jesus ensinou. Talvez você esteja bravo, indignado aí por eu estar confrontando você. Porque na verdade, esses pastores modernos da prosperidade, do mundo de só vitórias, não prega a verdade, não prega a volta de Jesus, não prega o fim do mundo, porque isso não é politicamente correto. Você não pode falar. É politicamente correto não trazer a verdade do que vai acontecer. Exemplo é o YouTube, que nos cerceia de tantas palavras, porque só tem que trazer vídeos de alegria, só de motivação.
Não é assim que eles requerem de nós, que somos produtores de conteúdo, e coloca lá, não pode falar isso, não pode falar aquilo, porque você está tendo, ou está sendo homofóbico, ou você está falando da Bíblia que isso e aquilo, então isso é discurso de ódio. Mas a Constituição, no artigo 5º da Constituição, nos dá liberdade, mas dá, mas não dá, pode, mas não pode, mas é discurso de ódio. Então vocês são e serão, nós, eu, vocês, todos serão cancelados pelo sistema 66 da besta. A palavra diz que o anticristo vai se levantar, vai mudar os tempos. Já está mudando, está em pleno vapor a mudança. O anticristo mudará os tempos e as leis. Ele está mudando as leis também. O anticristo, o que é o anticristo? É um homem, é um sistema. Dentro desse sistema globalista, começando nos países, chega lá no alto, tem um homem que dita as regras. E esse corpo, essa cabeça, ela é contrária aos ensinos da Escritura e de Deus, pregando uma narrativa enganosa, mentirosa, dizendo vamos fazer isso ou aquilo, como fizeram lá na Torre de Babel. E Deus não vai nos destruir. Nós vamos manter a terra intacta. Nós vamos manter isto ou aquilo. Essa é a narrativa do mundo floreado, de um mundo sustentável. Mas a Escritura não diz isso. As Escrituras se opõem a isto que os homens têm pregado e ensinado. Até mesmo os flagelos que estão acontecendo, os cataclismas que estão sobre a terra, eles dizem que vem por causa do homem. O homem que está provocando essa situação. Não poderia estar falando isso, mas espero que passe. Os homens, os governos, observe você, nas matérias jornalísticas, nunca reconheceram e não reconhecerão que tudo o que acontece vem da parte de Deus, da mão de Deus. Você vai ler as cartas no Apocalipse, você vai ler as revelações no Apocalipse, e você vê que eles não reconhecem tudo o que acontece sobre a terra. Os meteoros que hão de cair, as estrelas, o sol, o aquecimento, a perda do calor, a perda da luminosidade, a perda da luz, da claridade das estrelas, da lua, os terremotos, as pestes. Eles não aceitam de maneira alguma que venha do Criador. Que vem do Criador. Essas sentenças sendo derramadas, taças do Apocalipse sendo derramadas sobre a terra, os selos sendo abertos sobre toda a boa sorte de mal sobre a humanidade devido aos seus pecados, não reconhecerão que é Deus, não se arrependerão, não darão glória ao Senhor. Está escrito isso. Vai ler. Está lá. Eles não vão se dobrar ao Senhor. E isso Deus permite que o curso vá naturalmente. Então, irmãos, tudo isso que está acontecendo, a mudança dos tempos e das leis, o anticristo já está operando 100%. O sistema já está concluído, elaborado, o grande plano. Tanto que você observa que somos manipulados pela dita do demônio Crácia. Fazem leis para te conduzir como gado. Faça o que eu mando. Homens, meia dúzia de homens. Mas não vou colocar meia dúzia porque é um pouco mais. Uma dúzia. Quase uma dúzia. São 11. Que estão assentados como deuses do Olimpo, com capas pretas. E eles velam
pelo demônio da Cássia. Os direitos dos manos, os direitos dos manos está sendo efetuado. Quem que é o direito dos manos? Daqueles que praticam maldade. O que era certo se tornou errado nos dias de hoje, e o que é errado se tornou certo. Estão fazendo leis vindo da mão da nova era, do anticristo, do antideus, em aprovar a vida, o nascer, não posso falar a palavra aqui. Estão criando leis para liberar os que cometem atrocidades, pecados terríveis no sentido de assassinato, roubo. Vocês observem em nosso país a situação que está, que aqueles que foram condenados e que roubaram a população, eles estão sendo liberados e vão curtir os seus milhões nas suas casas, nas suas mansões. Aqueles que foram prudentes, a palavra diz que os filhos das trevas, muitas das vezes, alguns são mais prudentes que os filhos da luz. Então esses que foram mais prudentes e que velam pelo ser conservador, até mesmo a moralidade, digamos assim, humana, esses que prezam por isso estão sendo excluídos, processados, presos e perdendo seu direito, como se diz na falsa demônio, no demônio. Irmãos, como eu sempre ensinei e tenho falado aqui, o dividir para conquistar começou lá nos céus. O diabo fez isso, Satanás, Lúcifer fez isto. Ele dividiu. Ele fez a narrativa, você vai ler lá em Ezequiel, que ele queria ser semelhante ao Altíssimo, que ia edificar seu trono e tal. Foi lá, enganou a terça parte dos anjos e dividiu para conquistar. Mas não conquistou, pois Deus não pode ser vencido, a luz jamais pode ser vencido, e então houve guerra no céu e foram expulsos. E a palavra diz: ai dos habitantes da terra, porque o diabo foi expulso e desce com grande fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ai dos que habitam na terra e no mar. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Isso foi ensinado há 2000 anos atrás. Imagine hoje como estamos vivendo na ascensão de todas essas leis anticristãs, anti-Deus, anti-mandamentos. E eles vão vencer. Irmão, que loucura, eles vão vencer? Vão. Eu sempre falo nos meus vídeos que está escrito que o anticristo, o antideus, o opositor de Deus, ele vai vencer. A palavra diz que ele vai prosperar em tudo que fizer, para que se cumpra as escrituras. E depois vem o julgamento. Ele vai vencer. Vai ler lá, Apocalipse, leia a palavra. Ele vai perseguir os poderosos do anticristo, porque há muitos países que não querem essa nova ordem, essa nova era. Mas ele vai fazer guerra e vai vencer os poderosos, vai vencer os santos, vai prosperar. Está escrito, ele vai vencer. Lá no Apocalipse nós vemos a revelação daqueles que foram decapitados, que pedem vingança ao Senhor do seu sangue que foi derramado, pedem vingança do sangue dos profetas que pregaram a verdade e a justiça de Deus. E Deus fala: aguenta mais um pouquinho, deixa eu concluir o que eu falei. Eu estou permitindo para que traga sentença sobre eles. Então, irmãos, eu quero deixar um vídeo para vocês aí, essa síntese que Deus está me dando para falar com você. Eu sinto algo terrível que vai acontecer sobre a humanidade. Eu sinto algo tenebroso vindo. Revelação? Não, eu sinto. É sentimento, eu sinto. Eu paro assim, começo a meditar e ver as coisas acontecendo. Eu falo: meu Deus,
As pessoas não estão vindo, as pessoas não estão vendo o que está vindo por aí. Irmãos, esse vídeo, essa fala não é para deixar você aterrorizado, botar medo em você, não. Alegrei-vos, porque a palavra de Deus está se cumprindo. Alegre-se, porque Deus está se cumprindo sua palavra e ela tem fidelidade. Deus é fiel para com você, para comigo, para com a sua igreja, para com o seu povo verdadeiro. Não se monte de água morna que está aí. Não se monte que se diz, ou dessa geração perversa que se diz servir a Deus, mas estão em cima do muro, são água morna. Deus tem compromisso com os seus, como o apóstolo Paulo, como Daniel, como os apóstolos, que até mesmo se deixaram por prova da fidelidade de serem presos, perseguidos e presos, depois ser condenado à sentença de... Não pode falar, né? Mas que essa mensagem chegue ao encontro do teu coração e você possa entender o versículo que Jesus disse que nós, eu, você, a igreja do Senhor seria perseguida e odiada. Mas ele fala lá também nas revelações do Apocalipse: sede fiel até, dar-te-ei a coroa da vida. Jesus muitas das vezes falou por parábolas por causa do sistema, e hoje nós estamos vivendo a mesma situação, tendo que falar por parábolas. Mas Deus fala, está lá em Jó, se não me engano, livro de Jó, de uma maneira, de outra, por sonho, visões, enfim, Deus fala em sonhos, aterroriza o homem do mal que está por vir, e ele se aparte do mal e se salve. Deus fala por figuras, revelação, por sonhos, vem na sua cama e aterroriza, coloca o terror. Veja o que eu vou fazer. Se arrependa. Eu sou teu Deus, seu Pai, e quero te salvar. Deixe do mal, deixe do pecado, deixe do engano, deixe do ecumenismo que aí está, para um bem melhor da humanidade. A Torre de Babel moderna está aí. Veja o que está acontecendo no nosso país. O governo do amor querendo implantar todas as ideologias contrárias ao que o Senhor ensina. E no nome do amor, eles estão tentando fazer isso. Amém? Então, meus queridos e amados irmãos, deixe esse vídeo, assista aí na sequência que eu vou deixar para vocês. Reflitam, pensem, volte para Jesus, deixe o seu pecado e sejam salvos, para a glória de Deus Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém? Paz e graça, paz do Senhor a todos, que Deus vos abençoe, e até o próximo vídeo, se assim nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, quiser. Amém? Então, um satanista de Colômbia, representante de Satã, tá? Na Colômbia, chegou a falar assim: ele está a preparar o povo que vão atacar os cristãos nos próximos dias. Eu acredito que a preparação da grande tribulação. Tem um templo muito grande de satanismo na Colômbia, não sei se vocês sabem disso, e representante daquele templo falou coisas pesadas. Então tem muita gente se preparando para a grande tribulação enquanto você está dormindo. As leis se preparam para isso, tudo se prepara, tudo indica que estamos a chegar nos últimos tempos. O arrebatamento vai acontecer a qualquer hora. Prepara a sua vida, prepara a sua família, prepara a sua casa. Quem tiver a oportunidade de pregar o Evangelho, prega o Evangelho, tá? Ganha as almas para Cristo, porque o tempo está mau. Falta bem pouquinho
o arrebatamento acontecerá, ouviremos o som da trombeta. Olha, quão perto está a volta de Cristo? Eu tenho esperado o momento dessa trombeta tocar. Para a turma das redes sociais. Então vai lá. Falando do Japão, Emílio, inclusive agora que o país do sol nascente prepara antimísseis após a Coreia do Norte anunciar satélites. Não é exagero dizer que o cenário de guerra já entrou em implementação, diz a mídia norte-coreana, sobre exercícios militares na região. Se os satélites forem lançados em território japonês, eles derrubam. E se derrubarem, a Coreia do Norte vai para cima. Vem aí uma nova guerra? Interrogação. A gente fala da Rússia e da Ucrânia, que o Morgado acompanha tanto, mas o Japão está estremecida essa relação com a Coreia do Norte, e os Estados Unidos também sempre gosta de dar o seu palpite. O tipo de lugar que Lula acredita que tem democracia. Esse aqui é o tipo de lugar que Lula acredita que é só narrativa. E eu não estou falando da Venezuela, não. Estou falando de outro lugar que Lula, que Flávio Dino amam. Afinal, se foram do PCdoB, no caso do Flávio Dino, foi do PCdoB, acredita que as pautas comunistas são interessantes. Dá uma olhada nessa matéria da revista Oeste. Na Coreia do Norte, um bebê, criança, de 2 anos, foi condenada à prisão perpétua. Sabe por quê? Não sabe? Os pais foram pegos com uma Bíblia. É isso. Um bebê de 2 anos e toda a sua família foram condenados à prisão perpétua depois que seus pais foram flagrados com uma Bíblia na Coreia do Norte, revelou o Relatório Internacional de Liberdade Religiosa de 2022 dos Estados Unidos. É só narrativa, isso é mentira dos Estados Unidos. Afinal, a culpa é dos Estados Unidos, que mandou a Bíblia para eles. Ou pode não ter sido dos Estados Unidos, mas de alguém que mandou a Bíblia para eles. Afinal, a Coreia do Norte é uma democracia, tem até eleição, não é? Toda vez que um ditador morre, outro ditador é eleito por eles mesmos para continuar. Tem eleição, então é democrático. Tudo isso é narrativa. Vão dizer até que o Kim Jong-un é um homem mau. Pois é, se depender da cabeça do Lula, é isso mesmo que ele pensa. Esse é um ponto que a gente tem que discutir e discutir muito. E o pior de tudo, eu vou tentar agilizar aqui para o vídeo não ficar muito extenso. Depois de toda essa lenga-lenga, adivinha? Maduro diz que a América do Sul está pronta para uma integração. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, declarou na terça-feira que a América do Sul está pronta para uma integração após cúpula do continente em Brasília. O líder venezuelano destacou que o documento batizado como Consenso de Brasília coloca países sul-americanos em uma nova etapa. Ou seja, estaríamos diante de um novo Foro de São Paulo, agora chamado de Consenso de Brasília? O que é essa integração que Maduro tanto fala? Deixa eu refrescar sua memória, talvez você não lembra, mas eu vou tentar refrescar sua memória. Lá, depois, em outubro, depois que Lula terminou a eleição, o Maduro veio à tona e falou que já estava pronto para unir toda a América do Sul, comandados pelos grandes irmãos, China e Rússia, e que ele já tinha conversado com Lula e que isso seria uma realidade. Aí, teve gente da Globo News, teve gente de outros jornais que falaram: não, isso aí é um delírio do Maduro, nunca que Lula coaduna com isso. Pois é, aí hoje, na quarta-feira que eu tô gravando esse vídeo para você, eu trago a matéria de que Lula, junto com Maduro, confirmou o tal Consenso de Brasília, o novo Foro de São Paulo. E a Rússia e a China, de orelhas em pé. Jornalistas, preparem, vocês não terão mais liberdade aqui no Brasil. É simples assim. Ciro,
o senhor é um dos fundadores do Foro de São Paulo. O senhor pode falar aqui para a população brasileira, para a nação brasileira, sobre o plano Ursal? O senhor tem para dizer? O plano Ursal, União da República Socialista Latino-Americana. Sabem sim, nós estamos falando aqui de um plano que chama-se Nova Ordem Mundial, união de toda a América do Sul, conexão de toda a América do Sul, fazendo apenas, tirando todas as fronteiras, fazendo uma única nação, pátria grande. Poucos ouviram falar disso e vai ser pouco divulgado isso. Eles sabem do que nós estamos falando. Quero deixar bem claro que no nosso governo, o comunismo não vai ter bem. Muito bem, deixar muito claro isso. E deixar muito claro também para os Estados Unidos e para a China. Infelizmente, políticos da nossa nação estão dando a nossa nação.